quero ler um texto aqui com os irmãos, para nós pensarmos um pouco aqui. Diz assim, Isaías 53, do 1, versículo 1. Isaías capítulo 53, do versículo 1 ao 5, ele diz o seguinte. Se você quiser abrir a sua Bíblia, pode ser que esteja um pouco diferente, mas eu vou estar lendo aqui. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Este é o nosso Senhor Jesus. É a esse que nós estamos aqui cultuando. Ele conhece cada um de nós, sabe o que nós passamos, porque ele já passou por situações muito piores do que nós passamos aqui nesta terra. Então, a única coisa que temos que fazer é nos render aos pés desse Senhor Jesus e adorá-lo, e receber essa maravilhosa graça que nós iremos cantar agora. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e tirar o louvor estamos nós aqui.
João, capítulo 4, do versículo 7 ao 11, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama e não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Amém? Louvemos então o poder do amor de Deus. Poder do Senhor. Senhor,
apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva, e Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos amar, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, o Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando.
aleluia, Ele vem me buscar. Graça e paz, amada igreja. Você está, a igreja, né? Você está ansiosa pela volta do seu noivo, Jesus Cristo. Esse deve ser o desejo da noiva, né? Ansiar pela volta do seu noivo. Hoje nós estaremos falando sobre proto-evangelho. Você já ouviu falar sobre proto-evangelho? Então eu quero pedir aos irmãos, nós vamos citar vários textos, e eu, dentro do boletim aqui, ó, nós temos um espaço de anotações dos pontos principais da mensagem. Eu gostaria de pedir para os irmãos, talvez você não consiga acompanhar os textos, então anote esses textos, medite em casa, reflita nele. Isso é muito importante, tá bom? O pastor Juliano está trazendo uma série de mensagens em Apocalipse. E no primeiro capítulo ali fala assim: bem-aventurado aquele que lê os livros, a mensagem, a revelação desse livro, e aqueles que ouvem. Fala aquele que lê e aqueles que ouvem. Por que é aquele que lê e os outros ouvem, né? É que naquela época era só uma pessoa que lia as Escrituras. As outras, elas não tinham acesso às Escrituras, então elas ouviam. Então, bem-aventurado é aquele que lê e bem-aventurados são os que ouvem. Então, se você não conseguir acompanhar, não significa que você não será bem-aventurado. Claro que você é bem-aventurado. É só ficar atento, prestar atenção, fazer as anotações, se você conseguir. E se você não conseguir, nós temos no site daqui da igreja, que são sempre gravadas as mensagens, e depois você pode conferir. Eu quero primeiro, antes de nós lermos o texto da Bíblia, falar um pouquinho sobre o que significa esse próprio evangelho, né? Então, nós sabemos que temos 4 evangelhos: o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. E proto, na verdade, a palavra significa início ou primeiro. Então, primeiro evangelho. Mas não está falando desses 4, né? Não é os 4. É um outro evangelho ali. Aí você pode dizer assim: puxa, o pastor vai pregar uma heresia hoje, porque Paulo falou: se alguém vos anunciar um outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo, seja maldito. Não, o evangelho que nós vamos anunciar aqui e falar é sobre Cristo mesmo, tá? Mas por que primeiro evangelho? Nós precisamos entender o significado da palavra evangelho. Evangelho significa boas notícias. Então, o que nós vamos falar hoje é sobre a primeira boa notícia. E a primeira boa notícia, você sabe onde se encontra? Não é no Novo Testamento. A primeira boa notícia foi dada lá no Éden. Foi anunciada lá no Éden. Foi depois da queda do homem, depois do homem ter desobedecido a Deus, ele teve uma boa notícia. Mesmo ele sendo ali castigado, mesmo ali sofrendo as consequências do pecado, Deus não abandonou o homem. Isso é importante nós entendermos. Que Deus, ele sempre amou o homem. Ele sempre se importou com a humanidade. E ele traz uma boa notícia em Gênesis 3,15, onde nós estaremos refletindo. Se conseguirmos falar sobre explicar, trazer, explanar aqui para os irmãos, eu estarei falando hoje sobre o significado, e se não houver, aí numa próxima mensagem estarei concluindo. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 15, é o primeiro livro, no capítulo 3, versículo 15. Então, após a queda, Deus, ele repreende ali a serpente. Essa serpente é o animal mesmo, que foi induzida por Satanás. Ele repreende depois no versículo 16 a mulher, por ter dado ouvidos à serpente. E depois também nós temos ali o homem também que é repreendido pelo Senhor. Mas no versículo 15, esse versículo 15 não está falando da serpente animal, e nem da mulher Eva, né? Ou
da questão das mulheres com as serpentes, não tem nada a ver isso. Mas aqui ela tem uma mensagem muito profunda, onde está mostrando a boa notícia que Deus está trazendo ali para o homem. Mesmo o homem tendo desobedecido, Deus traz uma boa notícia. E aqui no versículo 15 diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Porém, inimizade entre você e a mulher. Você quem, então, se não é a serpente animal? Aqui, na verdade, é Satanás. A própria palavra de Deus, em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, fala que o antigo dragão, a antiga serpente, é aquela que engana todas as pessoas. Então, por trás da serpente animal, quem estava ali formulando aquelas palavras, enganando a mulher, era Satanás. E nós vemos aqui que Deus, ele coloca a inimizade entre Satanás e a mulher. Mas aqui não são as mulheres, não se refere às mulheres. E sim, aqui está se referindo à nação de Israel. Aquele que viria o descendente dela, da nação de Israel. Então Deus fez uma aliança com aqueles que permaneceriam fiéis a Ele. Nós vemos ali o homem que Ele escolheu, que foi Abraão, chamado pai da fé. E Ele falou ali que de você eu farei uma grande nação, e ali, por meio de ti, muitas famílias serão abençoadas. E essa bênção é para aqueles que colocam a sua fé em Jesus Cristo, aqueles que confiam em Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas. Então, colocarei inimizade entre você e a mulher, a nação de Israel, entre a sua descendência. Descendência de quem? De todos aqueles que são sujeitos a Satanás. Então, todos aqueles que vivem nas trevas, todos aqueles que odeiam fazer a vontade de Deus, eles são inimigos do Messias. E, consequentemente, são inimigos também de todos aqueles que servem ao Senhor Jesus. Então, todos aqueles que são do Senhor Jesus, por isso que a palavra de Deus diz que não há comunhão entre a luz e as trevas. A palavra de Deus também nos diz que quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, Jesus disse assim, que os da família seriam os seus piores inimigos. Quando a família ela não entende, não compreende, ela está ainda na cegueira espiritual, ela nos tem como inimigos. Então isso não é motivo para você ficar triste. Claro que há uma tristeza no sentido de que, poxa, minha família ela não compreendeu que Jesus Cristo é o único Salvador. Isso traz uma tristeza para nós. Mas por outro lado, não é uma tristeza de você perder a esperança. Não é uma tristeza de você, de repente, pensar assim, poxa, será que eu fiz a escolha certa de ter aceitado a Jesus? Agora eu não tenho mais a minha família do meu lado. Agora eu não tenho mais minha família. Não tenho mais comunhão com a minha família. Então não significa isso. E nós queremos trazer agora a compreensão sobre o que fala na continuação do texto. Este lhe ferirá a cabeça. Então o descendente da mulher ferirá a cabeça de Satanás, que é Jesus Cristo, nós já sabemos. E você, Satanás, lhe ferirá o calcanhar. Será que essa profecia ela já se cumpriu? Será que ela ainda irá se cumprir? Então, se nós olharmos alguns textos, que eu vou somente citar aqui agora, esses textos eles nos mostram que essa profecia já se cumpriu, no sentido de que o descendente da mulher ele já veio. Nós vemos em Gálatas 4,4 que na plenitude do tempo Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei. Então Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo é o descendente da nação de Israel, o Messias que o povo aguardou por tanto tempo e já veio. Mas mesmo assim, nós sabemos que a nação de Israel ainda rejeita Jesus Cristo como Salvador. Lucas 2,7 nós vemos ali o nascimento de Jesus em Belém, nascido numa manjedoura de uma mulher virgem. Em Mateus capítulo 1, do versículo 21 ao 23, o anjo diz para José e fala que este é o Filho de Deus, que ele deveria dar o nome de Jesus, Emmanuel, Deus conosco, conforme o profeta Isaías disse lá em
Isaías 7,14 ou 7,4, eu não me lembro direito. E Apocalipse 12,5, nós vemos o texto nos falando também que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, que nos amou e derramou o seu sangue para a libertação dos nossos pecados. Aquele que é nascido de mulher, que Deus o arrebatou para si, que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e que está ao lado do trono de Deus. Mas talvez você pergunte assim, mas como assim Jesus, ele feriu a cabeça de Satanás? Então eu quero convidar os irmãos a abrirem em João, capítulo 12, versículo 31. Nós leremos alguns textos. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31. Diz assim: chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Aqui Jesus ainda não havia sido crucificado, mas ele prediz a sua morte. Ele fala o que iria acontecer com ele, que ele ia ser morto, crucificado. E naquele momento ele está dizendo que o príncipe desse mundo, que é Satanás, seria expulso. Agora chegou a hora. Então, como que Jesus ele feriu a cabeça de Satanás? Tirando-lhe o poder que ele tinha sobre todas as pessoas. Porque a palavra de Deus nos diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Se estamos mortos, nós estamos ainda nas trevas. Se estamos mortos, nós estamos nas trevas. Se estamos mortos, estamos separados de Deus, somos inimigos de Deus. A palavra de Deus nos diz isso. Se estamos mortos em nossos delitos e pecados, isso significa que o diabo ele ainda atua sobre os que vivem na desobediência. Quem está ainda na desobediência não quer se entregar ao Senhor Jesus. Diz assim: olha, eu ainda não senti no meu coração, não senti o desejo de entregar minha vida ao Senhor Jesus. É porque está em desobediência. Porque a ordem de Deus é que todos se arrependam e voltem-se para Ele, para que sejam cancelados os pecados. E assim vem da parte de Deus tempos de refrigério, e Ele nos envia o Cristo. Então, o Senhor Jesus, Ele veio para tirar esse poder que o diabo tem de impedir as pessoas de entregarem sua vida ao Senhor Jesus. Então você hoje, você é livre. Livre no sentido de quê? De escolher se você quer realmente se render aos pés de Cristo ou não. Muitos preferem continuar na prática do pecado. Muitos preferem ainda continuar separados de Deus. Então, claro que Satanás ainda vai continuar enganando. Ele ainda não foi totalmente esmagado. Ele ainda não foi totalmente destruído. Mas o poder dele foi tirado. Ele não tem poder para te oprimir, para impedir você de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Muitos têm medo do diabo e dá essa honra para ele. Mas ele não tem poder nenhum. Porque o Senhor Jesus já feriu, no sentido aqui figurado da questão de poder. Ele tirou poder, né? Isso literalmente, Satanás não tem mais esse poder. Atos 26, 18. Atos, próximo livro histórico, não é um livro doutrinário. Atos 26, versículo 18. Aqui Paulo está relatando, dando seu testemunho e dizendo o que Jesus Cristo fez na vida dele e para que Jesus queria usá-lo. Então Paulo declara assim, versículo 18, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aqui é Jesus dizendo. Jesus ele veio para abrir os olhos das pessoas. E Paulo era aquele instrumento de Deus que estaria anunciando o Evangelho, as boas novas do Evangelho. Quando você, igreja, anuncia as boas novas do Evangelho para as pessoas, é o momento em que os seus olhos são abertos, os olhos daqueles que ainda não conhecem a Cristo, porque eles estão na cegueira espiritual. Por isso que a palavra de Deus diz assim:
como eles crerão se não houver quem crê? Né? Como eles ouvirão a mensagem se não forem enviados? O objetivo da Igreja Batista é enviar a igreja para que com ousadia possa anunciar as boas novas do Evangelho e fazer com que as pessoas elas abram os olhos. Mas quem faz isso? Somos nós? Não. Nós não convencemos o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas nós somos o instrumento de Deus. E se nós negligenciarmos isso, Paulo diz assim: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Por quê? Porque isso é uma ordem do Senhor Jesus. Ele nos deu autoridade para irmos e pregarmos o Evangelho a toda criatura. E se nós não fizermos, nós também estamos sendo desobedientes à sua palavra. Se nós não discipularmos as pessoas, nós estamos sendo desobedientes. E isso talvez até ponha em dúvida: será que realmente somos salvos? Porque se nós não sentimos compaixão e amor pela nossa família, só pedimos oração pela sua saúde física, pelo seu bem-estar e pelo seu sucesso profissional, e não nos preocupamos com a salvação da nossa família, tem algo errado. Se você só tem orado pela saúde da sua família, então você não entendeu o Evangelho. Porque a sua família ela precisa sim de saúde, ela precisa de todas essas coisas, mas essas coisas são secundárias. Essas coisas não são o principal para a sua família. Se a sua família morrer hoje, para onde ela irá se ela não tem a Cristo? Ela já está condenada. Então o que eu preciso? Eu preciso me preocupar mais com isso. Eu preciso me colocar nas mãos do Senhor. Jesus veio para ferir a cabeça de Satanás, tirar-lhe o poder. E Ele ainda nos dá autoridade. Eu vos dou autoridade para expulsar demônios. Eu lhes dou a autoridade para anunciar o Evangelho, fazer discípulos, ensinando-nos a guardar tudo que vos tem ensinado. Ele nos dá essa autoridade. Se Ele nos dá essa autoridade, nós devemos usá-la. Nós devemos ser usados por Deus. Precisamos ser desgastados pelo Senhor. Aqui ele fala para convertê-los das trevas para a luz. A palavra de Deus diz que Deus, quando nós fomos atraídos por Ele, para conhecer o seu Filho Jesus, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, para o reino da luz. Hoje nós estamos no reino de Deus. E aqueles que ainda não aceitaram Jesus, em que reino eles estão? No reino das trevas, no império das trevas. Eles estão sob o domínio de Satanás. Mas Satanás, ele foi vencido. Satanás é somente o enganador. A palavra de Deus também nos diz em Mateus capítulo 16, 18, que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja de Cristo. As portas do inferno, por mais que elas sejam difíceis de entrar, sejam lá de bronze, com aquelas trancas bem fortes, a palavra de Deus diz assim, que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja de Cristo. A igreja pode entrar e avançar e resgatar aqueles que estão no império das trevas. Pode tirar aqueles que estão ainda na cegueira espiritual, aqueles que ainda são enganados por Satanás. E nós temos que fazer isso. Como igreja, nós precisamos avançar. Nós não podemos ficar calados. Nós não podemos ficar sem tomar nenhuma atitude. Nós precisamos agir. A igreja precisa agir. Principalmente porque nós sabemos que resta poucos dias. E o nosso inimigo, na verdade, ele não dorme. E ele está ali furioso. Porque ele tenta destruir as pessoas. E ele não tem esse poder para tirar a vida das pessoas. Ele não tem. Ele tem poder de atormentar, de fazer pessoas sofrerem. Porque o único que tem o poder de matar o homem e lançar a sua alma no inferno é só Deus. Só Deus tem esse poder. Satanás não tem esse poder. Mas ele tem poder para continuar enganando as pessoas, continuar fazendo as pessoas sofrerem. Mas e você que está em Cristo? Você está bem. Em 1 João capítulo 5, versículo 18, diz que aquele que é nascido de Deus, aquele que recebeu uma nova vida em Cristo Jesus, foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, desceu às águas, deu sua profissão de fé, ele não vive mais na prática do pecado, porque o Filho de Deus te guarda. Jesus está te guardando e o maligno não pode tocá-lo.
Então você está guardado por Deus, você tem a vitória. Ele vai tentar fazer com que você, sabe o que? Perca seu tempo. E hoje nós vemos tantas coisas desse mundo que tem sobrecarregado o coração do homem, que ele não consegue fazer a vontade de Deus. Muitos hoje estão nessas redes sociais, em entretenimentos, em várias coisas, buscando muitas vezes o prazer para a sua alma, mas não no Senhor. E tem deixado de pregar o Evangelho, tem deixado de avançar. E nós, como igreja, nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser como a igreja de Laodiceia, uma igreja que se achava rica, mas era pobre. Uma igreja que vivia na ostentação, na luxúria, mas Jesus falou assim: olha, você está nu, você precisa comprar de mim vestes brancas para cobrir a sua nudez. E o Senhor Jesus também disse que aquela igreja estava cega. Por que ela estava cega? Porque ela ainda não conseguia enxergar as coisas espirituais. E Jesus falou: compre de mim colírio para ungir os teus olhos. Muitas vezes nós precisamos pedir ao Senhor que transforme o nosso coração. Tire aquele coração de pedra que ainda é em nós, aquele coração que não está disposto a servir, e pedir a Ele: Senhor, transforma-me, faça a tua vontade. Romanos 5, 18 e 19, Jesus ele trouxe vida àqueles que estavam mortos no pecado por meio da justificação pela fé. Romanos 16, 20 diz que em breve Deus esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Quando Paulo fala isso, Paulo está falando para a igreja de Roma, e ele está mostrando que Satanás será esmagado debaixo dos pés da igreja. Muitas pessoas falam: eu preciso estar na igreja, eu prefiro estar em casa com a minha família, né? Mas aqui a palavra de Deus, ela dá uma grande ênfase para a igreja. Como que Satanás é vencido? Por meio da unidade, do corpo de Cristo, por meio da igreja. Por isso que nós precisamos incentivar uns aos outros ao amor e às boas obras. Lembrar-se dos outros, no sentido de encorajá-los, porque nós sabemos que o dia se aproxima e muitos estão deixando a igreja, muitos estão abandonando os caminhos do Senhor, estão voltando as costas para o Senhor. E nós precisamos, como igreja, não somente anunciar o Evangelho, mas também encorajar aqueles que estão fracos na fé. Como Satanás feriu o calcanhar de Jesus. Esse vai ficar para a próxima mensagem. Deus abençoe os irmãos. Amém. Os montes correm para o mar, teu rio de amor a mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Cada monte perfeição, levantarei as minhas
Senhor Deus e poderoso, se houver alguém aqui enfermo, que a mão do Senhor cure. Se houver algum parente precisando da intervenção do Senhor, eu peço que a mão do Senhor possa tocar toda e qualquer enfermidade e curar. Se houver alguém ferido na alma, eu oro para que seja curado pelo poder do nome de Jesus. Pai eterno, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Poder do Senhor não te odeio. Se houver alguém aflito, preocupado, trabalho, eu oro, Deus, para que porta se abra ainda hoje. Trabalho para aquele que está precisando. Pai Santo, se houver alguém aprisionado nas drogas, vícios, seja nesta manhã libertado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aquieta, Tu és o mesmo Deus, Todo-Poderoso. Por isso buscamos ao Senhor e entregamos nas Tuas mãos os pedidos e as necessidades do Teu povo, da Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Nós também agradecemos pela obra que o Senhor vem fazendo na vida de cada um de nós. Obrigado, Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado, pelos recursos que não têm faltado. Obrigado porque o Senhor tem mantido a Tua graça. Obrigado, Deus, por cada um que entendeu o propósito de devolver aquilo que é do Senhor. Deus amado, de ofertar com gratidão, com alegria, com amor, fazendo voluntariamente, fazendo de todo o coração. Ó Deus, quer seja dízimos, ofertas, tempo, dedicando-se na obra do Senhor. Pai, oramos por todos aqueles que querem voltar ao primeiro amor. Oramos por todos aqueles que estão dizendo: Senhor, olha para mim, perdoa os meus pecados, tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu quero estar na Tua presença, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero servir o melhor, eu quero cultuar o melhor, eu quero adorar o melhor, eu quero fazer para a glória do Teu nome. Deus, a todos esses que querem, receba-os, fortaleça-os, revista-os da Tua armadura, sustenta-os na Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus Santo e Glorioso, triuno Deus, Deus Todo-Poderoso, é ao Senhor que clamamos e oramos a Ti nesta manhã, que as bênçãos do Senhor sejam sobre o Teu povo, Tua igreja. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto do Senhor sobre cada um deles. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles. Que o Senhor dê a cada um a Tua paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, sobre cada vida que aqui está hoje e para todo sempre. Amém. Boa paz do Senhor. Noite.